eternidade, onde o Senhor é elevado, onde o Senhor, ó Pai, é enaltecido, onde o Senhor é adorado. Senhor, nos usa para te adorar em meio a nossos louvores, que os nossos louvores subam, ó Pai, como um incenso de adoração, Senhor, e nós possamos te adorar e possamos levar perfume às tuas narinas. Que o nosso louvor seja mais pura adoração, perfumada para o Senhor, que o Senhor possa sentir o nosso perfume e que nós possamos exalar o perfume do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos enche, Senhor, com a tua presença. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos de ti, Pai. Aleluia. Boa noite a você que está aqui nesta noite, e boa noite a você que nos acompanha em casa, através das redes sociais. Eu quero ler um texto que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Lamentações de Jeremias 3, 21 diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Nestes dias que temos vivido, Senhor, nós queremos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e salvação que vem de Yahvé, o Senhor. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio, afinal foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento, talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir e engole a desonra e a humilhação, porque Yahvé não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja os seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo. Impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando, Senhor, tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer se assim o Senhor não tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tantos as desgraças como as bênçãos? Como pode então um homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Ergamos o coração e as mãos para Deus no céu, reconhecendo em alta voz: pecamos. Eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não deixaste de apontar nosso erro e não nos perdoaste. Tu te cobriste de cólera
e nos perseguistes, massacraste-nos sem dó nem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem a fim de evitar que alguma oração de nossa parte chegasse à tua presença. Tu nos lançaste no meio dos povos pagãos como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós e nos caluniam. Padecemos de grande terror e todo tipo de ciladas, ruínas e destruição. Ai, ai, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porquanto o meu povo amado foi arrasado. Meus olhos choram copiosamente, sem cessar e sem descanso, desejando que Yahvé olhe para nós e contemple dos céus essa situação. Tudo quanto posso observar à minha volta enche-me a alma de incontrolável tristeza, de imensa solidariedade para com todas as mulheres sofridas da minha cidade. Aqueles que sem razão alguma eram meus inimigos e me caçaram como as grandes aves de rapina, se abatem sobre pequenos pássaros por diversão. Atiraram-me vivo na cova e jogaram pedras sobre mim. As águas me encobriram a cabeça e eu imaginei: eis que o dia do meu fim chegou, estou acabado. Então clamei pelo teu nome, Yahvé, das profundezas da cova. Tu ouvistes a minha súplica. Não escondas os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então tu te aproximaste do dia em que a ti clamei e consolaste-me, dizendo: não temais. Ó Yahvé, tu mesmo assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens observado, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma, pois, sob os teus cuidados a minha demanda. Tu mesmo contemplaste como é sanguinária a vingança dos meus adversários, todas as ciladas que armaram contra mim. Senhor, tu ouviste todos os seus insultos e seus planos malignos contra mim. Aquilo que os meus inimigos cochicham e murmuram entre si o tempo todo contra mim. Observo-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto de zombaria de suas paródias. Retribui-lhes, portanto, como merecem, Yahvé, conforme o que suas atitudes têm provocado. Amaldiçoa-os e faze com que eles caiam em profundo desespero. Persegue-os na tua ira, ó Yahvé, e extermina-os debaixo dos teus céus, ó Senhor. Eu sei que é um texto longo, mas eu estava lendo porque esse texto, quando eu li a primeira vez, ele virou uma oração nos meus lábios. Uma oração contra essa epidemia demoníaca que tem atingido toda a terra. E eu comecei a clamar ao Senhor através deste livro. E Ele me trouxe ao começo da nossa leitura. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. E aí então o Senhor me mostrou em todo esse texto o que nós temos vivido dentro dessa epidemia maldita. Ele mostrou o quanto o inimigo tem nos assolado, o quanto o inimigo tem assombrado contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor Jesus. Mas toda vez que eu olhava o que o inimigo tem feito, o Senhor me voltava para o versículo 21 e dizia: contudo quero lembrar do que me dá esperança, e a esperança é o Senhor, a esperança é o céu, a esperança é Jesus, o nosso Senhor, e Ele continua no controle de todas as coisas, porque Ele não perde o controle. Nós podemos nos sentir uma terra desolada, mas Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e é Ele que nós cultuamos, que nós enaltecemos, que nós glorificamos. Ele é o Rei.
em Ti, porque Tu és a nossa esperança. Oh, contudo eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança em meio a esta pandemia. Tu és a minha esperança, Senhor. E é esta esperança que nós viemos cultuar. Cristo, receba o nosso culto e a nossa adoração. Vamos colocar de pé, igreja. Glória a Deus. Cristo é a nossa esperança. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Oh, meu Pai, te adoramos, Senhor. Te damos graças. Ah, Senhor, Tu és o nosso Rei. A quem devemos todo louvor e toda honra e toda glória. Te adoramos, Senhor, pelo que Tu és. Porque pelo aquilo que estás fazendo, Senhor, e vai fazer ainda sobre nossas vidas. Mais perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo pra conhecer-Te mais. Pra conhecer-Te mais, eu rendo. Se renda aos pés do Senhor. Eu me rendo pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim. Eu me rendo
me rendo. Se renda aos pés do Senhor. Eu me rendo. Se renda, se entregue a Ele. Queremos conhecer Ele mais e mais. Pra conhecer-te mais. Aleluia. Queremos conhecer o Senhor e mais e nos entregar a cada dia. Ao quão bom nós nos entregamos ao Senhor e vemos as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito. À medida que nós nos entregamos, nos colocamos aos pés da cruz, diante do Senhor, Ele vai mover os céus e a terra a seu favor e ao meu favor. À medida que nós nos entregamos de corpo e alma, totalmente nos entregamos ao Senhor. Aleluias. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso para o Senhor? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Santo Deus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Não deixe o pecado nos atrapalhar de chegarmos a Deus. Não deixe Ele tirar você do jardim. Que você está plantado no jardim. Não deixe o orgulho, o pecado nos afastar desse jardim. Onde o Senhor todo dia vai ali nos visitar. Todo dia Ele ia ali visitar. Não deixe o pecado nos afastar da presença do Senhor. Temos que reconhecer que nós somos pecadores, mas isso não pode deixar nos afastar da presença de Deus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Quando ele bateu a sua porta, ela não foi atender. O noivo está à sua porta, vai atender o noivo. E ela saiu pelas ruas procurando o noivo e não achou o noivo, mas os guardiões noturnos acharam ela e bateram nela e maltrataram ela, porque a noiva não tinha o perfume do noivo. Se você não tiver o perfume do noivo, os guardiões noturnos não vão te conhecer. Você precisa exalar o perfume do noivo, porque quando você sai exalando o perfume do noivo, todos vão saber que você é dele. Ele é seu, porque você está exalando.
oferta é abençoada, o seu dízimo é abençoado e é prova da sua fidelidade. Eu quero dizer para você que o Galvão Zofilar está aqui. Se você porventura trouxe oferta, trouxe dízimo, fique à vontade, já está abençoado em nome de Jesus. Você pode depositar agora no final, você que eu vou fazer parar o tempo para a oferta, e como o nosso tempo é curto, nós precisamos ir para a palavra. Mas o gasofilácio aqui está, fique à vontade, o seu dízimo e a sua oferta já estão abençoados, porque aquele que te deu já abençoou nas suas mãos. Nós cantamos que nós queremos conhecer Jesus. Será que realmente nós queremos conhecer Jesus? Eu me pergunto. Porque o melhor lugar para você conhecer Jesus é aqui, nesse lugar. Porque aqui é a reunião dos santos, e a reunião dos santos é a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. O melhor lugar para você conhecer Cristo é fazendo parte do seu próprio corpo. É fazendo parte do seu próprio corpo. É o melhor lugar para se conhecer Jesus. Pastor, eu queria conhecer mais Jesus. Faça parte do corpo de Cristo. E um dia Jesus disse assim: olha, em casa você vai lá para o teu canto e busca Deus Pai. O Espírito Santo habita dentro de você, porque Ele abriu as portas, Ele rasgou o véu, e o Espírito Santo hoje habita no seu espírito. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Você só pode ter comunhão com Cristo na igreja. Você vai ter comunhão com Deus Pai em casa. Você vai ter comunhão com o Espírito Santo em você mesmo, porque Ele está com você. Mas você só vai ter comunhão com Cristo no corpo de Cristo. Você só tem comunhão com Cristo na igreja. Por isso o demônio quer que não haja mais comunhão na igreja. Nós não fomos feitos para viver cada um na sua casa. Nós fomos feitos para viver em comunhão uns com os outros. Você foi feito para comunhão, porque a comunhão forma um corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. E o melhor lugar para você conhecer Jesus é no corpo de Jesus. A liberdade que temos de nos reunir como igreja. Não tire de nós, Senhor, a liberdade que temos de nos reunir como corpo, em comunhão. Ah, Jesus. Oh, quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer seu corpo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Tem um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, aleluia, verso 12. Oh, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Pastor, eu estou sofrendo perseguição. Se você almeja viver piedosamente em Cristo Jesus, Paulo nos declara que todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Então, bem-vindo ao time. Aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E para o mundo, a palavra de Deus, mas para os filhos, é a verdade eficaz que transforma. Todavia, os perversos e impostores, mal a pior, sendo enganados. Sabe como a pessoa anda de mal?
quando ela... As pessoas hoje em dia estão enganando-se a si mesmas. Além de enganar os outros, estão se enganando esses anos. Tu, no entanto, tu é para você, faz parte do corpo de Cristo. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. O que te faz sábio para a salvação é a palavra de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. E a sabedoria que importa para Deus não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria da palavra em Cristo Jesus para a salvação da sua alma. Anda, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. Porque neste lugar se prega a palavra de Deus, se fala a palavra de Deus, se anuncia a palavra de Deus. Eu não lembro de nenhum pregador que tenha pisado aqui e falado algo que não fosse a palavra de Deus. E nós oramos para que daqui emane águas que vão aspergir sobre a sua vida para trazer pureza, purificação, transformação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitada para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A única maneira certa de viver é a maneira das Escrituras sagradas. Não há outra maneira, não há outra lei. A nossa lei é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, e nós precisamos viver essa palavra todos os dias da nossa vida, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Nós estamos debaixo da verdade, Ele é a verdade, nós estamos nele porque Ele é a verdade. Aleluia. Então ela é proveitosa para ministrar sobre Cristo, porque Cristo é a verdade. Ela é proveitosa para repreender o mal, porque o mal não prevalece sobre Cristo Jesus. Para corrigir os erros, os nossos erros, os meus e os seus erros. A palavra de Deus corrige os nossos erros. Porque os nossos erros nos levam ao pecado, e a palavra de Deus nos traz arrependimento dos nossos pecados, para nos humilharmos diante de Cristo e receber o perdão através do sangue do Cordeiro. Aleluia. E para ensinar a maneira certa de viver. Como que você tem vivido? Você tem vivido como você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho, com os seus amigos, como você tem aprendido desde pequenininho, ou você tem vivido conforme as sagradas Escrituras, conforme a palavra de Deus? É ela que nos ensina a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. O homem de Deus, a mulher de Deus, só vai ter capacidade e preparo para realizar as ações de Deus se estiver firmado e firmada na palavra de Deus. Aleluia. Amém. Quero falar da restauração que Deus tem para mim e para você. Essa restauração é a palavra de Deus implantada. Uma visão daqueles 4 seres viventes que nós lemos em Apocalipse. Eram cheios de olhos e 4
rostos diferentes, os evangelhos também revelam a pessoa de Cristo de 4 formas diferentes. Cada evangelho tem uma forma de Cristo. O evangelho revela como rei, servo, outro como homem. E o quarto, isso nos mostra que nenhum homem, individualmente falando, pode conhecer a Cristo em sua totalidade. Isso só é possível com todos os santos, ou seja, com toda a sua igreja. Porque Efésios 3, 18 e 19 fala assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, não é sozinho, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Só há uma maneira de você conhecer o pleno amor de Cristo, é com os santos, o corpo de Cristo. Porque só há uma maneira que nós podemos perfeitamente compreender esse amor. Como é esta maneira com todos os santos? Sozinho, individualmente, você não vai compreender. Nós só podemos compreender se nós estivermos inseridos no corpo com os santos. A importância da igreja. Nós, sozinhos, vemos apenas parte precisamos. Mas quando estamos inseridos com todos os santos, nós podemos ver a plenitude de Cristo. Porque Ele é o cabeça, o corpo. Alguns irmãos, às vezes, se referindo à restauração, dizem que Deus está restaurando a igreja. Não sei se você já ouviu falar isso. Deus está restaurando a igreja. E eu sou obrigado a discordar dessa frase, porque quando você vai ver o que é restaurar é recuperar algo que já foi perdido, algo que foi destruído, algo que está desgastado. Portanto, eu creio que o Senhor não vai restaurar a igreja, porque a igreja nunca foi perdida, porque a igreja nunca acabou, porque a igreja nunca foi destruída, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela pode ter passado por momentos difíceis, mas ela jamais foi destruída. A igreja não precisa de restauração. O que precisa ser restaurado é o testemunho dos santos que formam a igreja. É o meu e o seu testemunho que Deus quer restaurar. Para que a plenitude dos santos exale o perfume de Cristo, que é o corpo, que é a igreja. Então você não precisa recuperar a igreja. A igreja não foi perdida, a igreja não foi destruída. Jesus não se enganou com a sua igreja quando criou a igreja. Ele criou sabendo que ela prevaleceria contra o inferno. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E continua não prevalecendo. Eu quero ver como que vai ser depois que acabar a pandemia. Porque já está acontecendo o momento em que as igrejas são obrigadas a fechar para ter um culto apenas online. Online na sua casa, não venha me dizer que você cultua, porque você não cultua. A criança corre, o outro berra, o outro está vendo não sei o que está assando, o outro está preocupado com o outro negócio que está acontecendo lá. Você não se compenetra no culto da sua casa. Online você não se compenetra como aqui dentro. Por isso que o diabo não quer
a comunhão dos santos. Porque na comunhão dos santos há o conhecimento de Cristo. E isso acontece na igreja, em comunhão, não em casa, online. Mas a igreja não foi destruída. Ele sabia que ela precisava, desde o princípio, ser santificada. E a igreja é santificada através de nós. E para isso é que Ele nos purifica. Por isso nós precisamos ser purificados pela lavagem da água. E essa água é a palavra de Deus implantada em nós, conforme está lá em Efésios 5:26. É a palavra implantada em nós, que é a água aspergida, que nos purifica e que nos santifica. Para que o testemunho dos santos seja restaurado, não a igreja. É o seu testemunho e o meu testemunho que precisa ser restaurado. O que precisa ser restaurado é o meu testemunho de Deus, onde eu estou. Mas quando falamos sobre testemunho, muitas vezes nós podemos cair no erro de achar que ele se dá de uma forma. Testemunho precisa ser algo visível. Mas a tentação é que nós procuremos uma forma de testemunho. Isso tem sido um mal no meio dos cristãos. Eles acham que o testemunho é uma forma, e o testemunho não é uma forma. E é por isso que daí nós vemos a igreja dividida. Nós vemos uma igreja que não tem unidade, uma igreja que se divide. Por quê? Porque cada um se preocupa consigo. A igreja de Corinto, ela tinha um grupo que se dizia ser de Cristo, e não de Paulo e nem de Cefas, de Pedro, né? Mas Paulo os inclui entre aqueles que promoviam dissensões. Mas por que alguém que se diz de Cristo pode promover dissensões? Por quê? Porque se considerava um grupo especial, um grupo de elite que não se misturava. Eles não diziam que todos eram de Cristo, mas que somente eles eram de Cristo. Então eu tenho visto a igreja se movendo desta maneira. Há divisões na maioria das vezes. Por quê? Porque uns se acham mais de Cristo do que os outros. Ora, se a igreja é de Cristo e o cabeça é Cristo e o corpo somos nós, igreja, não nós, Avivamento Bíblico, Assembleia de Deus, Quadrangular ou tantas placas que existem, nós, igreja de Jesus na face da terra. E a igreja de Jesus é composta por todos os membros que estão em todas essas denominações. Mas é uma única igreja, que é a igreja de Cristo. Então nós temos que cuidar, porque não é uma forma. Lá em Corinto eles achavam que eram melhores. Se o testemunho não tem acontecido pela forma visível, qual é o testemunho que está sendo restaurado? O testemunho precisa ser restaurado. O testemunho do Filho de Cristo. É o testemunho do que Deus dá acerca do seu Filho para nós. É o testemunho de Cristo que precisa ser restaurado em nós, os santos. Porque o nosso testemunho restaurado pela palavra de Deus em Cristo Jesus é que vai mover aqueles que não são para que eles sejam. 1 João 5,10 diz assim: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. Deus testemunha através do seu Filho. O testemunho da presença e autoridade do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, é que precisa ser restaurado em nós, porque Ele é o cabeça da igreja. Cristo como luz e vida do povo. Isso precisa ser restaurado dentro do povo de Deus. João 1,4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós precisamos andar na luz, para que nós possamos ser luz. Só que o problema é que o homem desde o princípio não buscou a vontade de Deus, mas quis criar o seu modelo próprio. Nós temos vivido este momento desde a criação de Adão e Eva. Todo homem ele quer sempre servir a Deus com as suas próprias mãos, com a sua maneira, com o seu modelo próprio.
Isto nós vemos claramente, por exemplo, na Torre de Babel, no bezerro de ouro que fizeram no deserto. Mas qual que é a diferença quando nós criamos um modelo humano de igreja e quando o modelo nosso é Cristo? É porque num modelo próprio nós vamos condenar a todas as pessoas, porque criamos o nosso próprio modelo e achamos que somente nós estamos certos e que tem que ser tudo do nosso jeito, porque nós determinamos como é a igreja. Mas a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Então nós não precisamos de uma restauração da igreja, nós precisamos de uma restauração do testemunho dos santos que fazem a igreja, que são parte do corpo. Só que é interessante, porque mesmo não aceitando um modelo humano, nós podemos cair num outro erro, não ter modelo algum. Então nós estamos vivendo hoje isto. Ou você tem o próprio modelo que você determina ser certo e diz, não, eu sou o melhor cristão do que, porque eu sou o certo. Está criando o seu próprio modelo. Ou você não tem modelo nenhum, que são os desigrejados. Porque em todos os modelos eles não se encaixaram. Porque em muitos dos modelos tem muito do homem. E começa a querer criar um modelo próprio de igreja, sendo que o modelo é Cristo. O modelo é a palavra de Deus. O modelo é o que vem da palavra de Deus. Não há outro modelo. Aí fica sem modelo nenhum e acha que está adorando a Deus em casa sem modelo nenhum, sem fazer parte do corpo. Pode até estar adorando a Deus, mas não está inserido em Cristo. E se não estiver inserido em Cristo, não vai até o Pai. Porque só há uma maneira de ir até o Pai, de Cristo. Eu adoro a Deus em casa, você adora. Mas você não está nele. Porque só está nele quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo está no Pai. Quem não está em Cristo não está no Pai. E aí o homem, ele é extremamente tendencioso e extremista. Então quando nós não estamos num extremo, nós estamos no outro. O homem é assim. Ele quer sempre levar para um dos extremos. Mas nós não podemos tomar modelo algum como sendo o único. Senão somente nos tornarmos cooperadores de Deus na sua obra. Nós não somos o modelo, nós somos cooperadores do modelo, porque o modelo é Cristo. Nós não somos o modelo. Você não é o modelo é Cristo. O modelo já morreu e ressuscitou por mim e por você. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos cooperadores do modelo. Veja bem, apenas cooperadores. Você é apenas cooperador de Cristo. Eu sou apenas cooperador de Cristo. Então nós temos que crer que existe por trás da igreja, que é Cristo, um arquiteto maravilhoso, que é Deus, edificando tudo. Por isso a igreja não precisa ser restaurada. O santo precisa ser restaurado através da igreja, através da palavra de Deus. O molde que o homem criou para fazer o bezerro de ouro não podia ser aceito por Deus. Mas por outro lado, Deus também não ia admitir que alguma coisa fosse modificada ou embelezada, que não fosse apenas Ele glorificado. Então tudo o que veio depois do bezerro, porque daí ele manda destruir o bezerro, aqueles que adoravam o bezerro, muitos morreram, porque estavam adorando o bezerro. Aí ele vem com um modelo próprio, que aí sim é de Deus. Ele tinha o modelo do tabernáculo que ele mostra a Moisés, conforme está em Êxodo 25:40. Aí o modelo não era de Moisés e não era dos homens e não era o bezerro. O modelo era do céu, o modelo era de Deus, porque tudo o que vinha no tabernáculo remetia a Cristo. Tudo apontava para Cristo, tudo mostrava Cristo, porque o modelo de Deus é Cristo. Não há outro modelo. O primeiro tabernáculo era um modelo de um tabernáculo que remetia a Cristo, que tudo lembrava Cristo. Quando Deus olhava para o tabernáculo,
Mesmo aquele tabernáculo construído com materiais terrenos, quando Deus olhava, ele já lembrava do seu modelo. Quando Deus olhava para o tabernáculo, ele lembrava do seu filho amado, porque ele tem um modelo, o único modelo. E esse modelo não sou eu e você, é Cristo Jesus. E a igreja do Senhor, ela é assim também. Ainda que nós não vejamos nada, Ele vê a beleza, Ele vê a formosura e Ele vê o caráter de Cristo sendo formado na igreja. Porque é a igreja que será arrebatada e é a igreja que vai viver eternamente com Ele. Então, quando Ele olha para a igreja, Ele se alegra, porque Deus Pai vê o seu Filho na igreja. E Ele também quer que através da igreja, os principados e potestades conheçam a multiforme sabedoria de Deus. Está lá em Efésios 3:10. Os principados e potestades conhecem a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Agora, não somente para ele ver, mas para que todo o céu veja a igreja agindo na face da terra. Aleluia! Ele age através de mim e de você, porque nós, os santos, formamos na terra a igreja. Davi também desejou fazer uma casa para Deus, mas na mesma noite que Davi desejou, o Senhor disse a ele: você não vai edificar uma para mim. E sabe por quê? Parece até incoerente, né? Mas por que Deus não queria que Davi edificasse? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não queria que Davi edificasse a casa conforme Davi queria fazer. Porque naquela noite Davi pensou: eu vou edificar uma casa ao Senhor como eu quero edificar. E Deus disse: você não vai. Porque a minha casa será edificada como eu quero. E aí, quando Davi fala com seu filho Salomão, ele diz assim: tudo isto fez-me entender o Senhor. Por que entender o Senhor? Porque o projeto dele, da casa de Deus, era outro. Porque ele tinha o projeto de Davi para a casa do Senhor. Aí o Senhor diz: não, Davi, não é o seu projeto, por isso você não vai construir. Porque vai ser construído o meu projeto. E aí, quando Davi vai falar com seu filho Salomão, ele diz assim: tudo isto fez-me entender o Senhor, por escrito da sua própria mão, da mão do Senhor, a saber, todas estas obras desta planta. Então, Deus não deixa Davi construir a planta que ele quer, mas dá a Davi a planta de Deus, do céu, e diz: agora com essa planta você vai dizer para o seu filho construir a casa que eu quero, do jeito que eu quero, a planta minha que vem do céu, porque o tabernáculo depois se transformou em casa do Senhor, que era a planta que Deus deu a Salomão, também remetia ao modelo, que é Cristo. Então entenda que a planta da casa de Deus é Cristo, e Cristo é o verbo, é a palavra. A planta da casa de Deus, que hoje não é feita por mãos humanas, mas é feita pelo próprio Deus, pela mão do Senhor, porque hoje você é o templo do Espírito Santo, você é o templo. Naquela época o Espírito Santo estava lá sobre a arca, e era a arca da aliança que mostrava o poder e a glória de Deus, e o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Hoje não, o véu se rasgou, hoje você pode adentrar a qualquer momento, porque o Espírito Santo está em você, porque você é o tabernáculo. Então, se você é o tabernáculo, só há uma maneira desta planta que Deus fez, porque você foi planejado pelo Senhor, você nasceu porque o Senhor te planejou e te projetou lá no ventre da sua mãe. Essa planta hoje só pode ser restaurada e transformada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso, a primeira coisa a ser restaurada, tendo em vista o testemunho de Deus, é como Deus fez, através de Josias, do escriba Esdras e muitos outros, que é nos voltarmos para a sua palavra. Somente ela é viva e eficaz, e não há nada na palavra de Deus que seja perverso. Tudo nela testifica
Cristo. Aleluia. O Espírito vivifica. A palavra não é letra, a palavra é Espírito Santo. E o Espírito vivifica. Temos que buscar na palavra, indo a Cristo para ter vida eterna. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você sabe o que te leva para a vida eterna? A palavra de Deus. Porque é através da palavra que Cristo será testificado na sua vida. E é somente assim que nós podemos ir para a vida eterna. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, conforme está em Salmo 119, 105. Ela é divinamente inspirada, conforme lemos no início aqui, em 2 Timóteo. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, tudo o que foi escrito para o nosso ensino, já tinha sido escrito. Olha o que diz em Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O Novo e o Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe o que vai te dar esperança num tempo de amargura que temos vivido, de pandemia? A palavra de Deus. Ela é um instrumento de Deus para trazer a revelação, isto é, a luz, para que na sua luz nós possamos ver a luz de Cristo. Porque não havendo profecia, o povo perece, e toda a profecia já está na palavra. As pessoas tentam aí ficar profetizando, já está na palavra. Pandemia já está na palavra. Não precisa ninguém profetizar, vai haver uma pandemia. Jesus já havia profetizado que haveria. Já está na palavra. Não precisa novas pessoas se levantar. Toda a profecia está na palavra. Do fim, do início, do começo, do meio, está tudo na palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A lei está na palavra. E aquele que guarda a palavra é bem-aventurado. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, se não houver profecia, o povo perece. O que é profecia? É a palavra. Porque somente aqui estão as verdadeiras profecias. Sem a palavra, o povo perece. Porém, aquele que guarda a lei, o que é a lei? É a palavra. É os ensinamentos da palavra. Aquele que guarda a palavra é bem-aventurado. Deus tem uma restauração para os santos, que sou eu e você. E essa restauração é através da palavra. A igreja não precisa ser restaurada, nós precisamos ser restaurados. O nosso testemunho precisa ser restaurado. Quando alguém fala alguma coisa da pandemia, você tem que estar em Cristo e não se abalar por algo assim, porque Cristo é na sua vida. E você diz, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, mas eu estou em Cristo. Pode acontecer o que estiver acontecendo, mas Deus não perdeu o controle. Mas pastor, e se eu pegar o vírus e morrer do vírus? Não tem problema, porque não é porque você é crente que você não pode pegar o vírus e morrer do vírus. Você não é menos crente por isso. Nunca foi. Porque um crente não está livre de nenhum tipo de doença, não está livre de nenhum tipo de câncer, não está livre de nada disso aí. Nenhum lugar da palavra diz isso. Não, mas ele veio para curar as nossas feridas, as feridas da nossa alma. Ele veio salvar a sua alma, não o seu corpo físico. Seu corpo físico vai voltar para o pó. Ele veio salvar a sua alma. As feridas da sua alma. Ele purifica todas elas. Então, não como visionários, mas olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós possamos alcançar um bom testemunho pela fé em Cristo Jesus, através da sua palavra. O testemunho se dá pela vida vivida, conforme a palavra de Deus. Então Deus quer restaurar o testemunho em você, através da sua palavra. Aleluia. Vamos colocar de pé? Senhor, aqui está a tua igreja. Que esta palavra possa adentrar no mais profundo do seu coração e eles possam compreender que é necessário a restauração do testemunho do Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos ser luz para este mundo, através da tua palavra.
Que assim seja, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém.